Amados irmãos em Jesus, boa noite. Que o amor de Jesus nos una em mente e coração nesse momento. Abençoe a nossa tarde e a nossa vida, hoje e sempre. Amém. Vamos aos recadinhos. A nossa casa tem o objetivo principal: estudo e prática dos ensinamentos trazidos por Jesus, que é o Mestre, o Senhor da nossa casa. É Ele quem nos cura e dele vem a nossa salvação. Em todas as nossas reuniões, nós ressaltaremos a frequência ao núcleo, a prática do Evangelho no lar, a observação e prática de condutas cristãs, que são a base para o progresso do Espírito encarnado. Lembramos também que todos que puderem desliguem ou coloquem o celular no modo silencioso. Lembramos que tem nossa caixinha de vibração e a caixinha de oração ali, e que pode trazer água e deixar na mesa para ser fluidificado, tá bom? Vamos ler a psicografia de hoje então. O título dela é Bases. Ouvimos falar que nos contariam histórias e fatos a fim de entendermos o mecanismo da vida. Ouvimos palestra do Evangelho, recebemos o passe terapêutico e o tratamento fluídico. Ficamos assim mais dóceis a novo entendimento a que se propuseram os senhores do bem que aqui nos acompanham. Continuamos à espera de resoluções a nosso respeito, mas tomamos consciência de que é importante a fé, a razão, o bom sentimento, que Jesus é nosso foco de luz a iluminar a nossa trajetória. Não é só questão de pieguice, é muito mais profunda a sua vinda aqui entre nós do que ter sido crucificado de braços abertos para a humanidade e sacrificado por nossas misérias morais e ignorância das leis de Deus. O momento é de reflexão. Agradecemos pela estadia e ficamos sempre agradecidos pela ajuda recebida, eternamente gratos. Com certeza é um grupo de irmãos nossos, né? Eles não assinaram, né? Essa mensagem foi psicografada aqui na casa pela nossa irmã Elaine no dia 5 de agosto de 2023. Então vamos refletir sobre isso, né? E Jesus é o nosso foco de luz a iluminar a nossa trajetória, e não um Cristo crucificado de braços abertos, né? Que a gente possa tirar o Jesus da cruz. Não é lá que ele está, né? Ele está presente com a gente no dia a dia e aqui, né, principalmente. Vamos fazer oração? Então a gente agradece a oportunidade, pede a Deus e a Jesus que equilibrem as energias desse lugar e as nossas energias, abençoando os nossos sentimentos, pensamentos e ações, e preparando o melhor terreno no nosso coração para as sementes de palavras abençoadas que serão semeadas nele nesse momento, através das palavras que a irmã Marcela estudou e preparou para a gente. Que Deus possa abençoar a cabeça, o coração e a boca dela, para falar aquilo que a gente está precisando ouvir nesse momento. E abençoe a cada um de nós com todo o teu amor, aquele mesmo amor que fez nos criar e que olha por nós todo o santo dia até a nossa total evolução. A Deus nós agradecemos
e pedimos o amparo e o suporte para os trabalhos de hoje. E iniciamos os trabalhos com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, que assim seja, e graças a Deus. Boa tarde a todos. Bom, é um prazer estarmos aqui mais uma tarde de sábados reunidos. E o tema que nós escolhemos para que a gente possa conversar um pouco hoje é nascer da água e do Espírito. E essa frase, ela está em uma fala que Jesus tem com Nicodemos, que é um fariseu conhecido pela sua grande inteligência, conhecido pelo seu nobre coração. E Nicodemos, ele fica muito curioso e muito tentado a conhecer Jesus, porque ele ouve falar tudo que Jesus faz, ouve falar de todas as maravilhas, e ele então decide ir conversar com Jesus para compreender um pouco melhor quem era aquele homem. Havia entre os fariseus um homem cujo nome era Nicodemos, líder dos judeus. Ele veio até Jesus de noite e lhe disse: Rabi, sabemos que vieste de Deus como mestre, pois ninguém faz esses sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus lhe diz: Amém, amém eu te digo, que se alguém não for gerado de novo, ou do alto, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos diz para ele: Como pode um homem sendo velho ser gerado? Porventura pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e ser gerado? Jesus então respondeu: Amém, amém eu te digo, que se alguém não for gerado de água e de espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que foi gerado da carne é carne, e o que foi gerado do espírito é espírito. Não te maravilhes de que eu lhe tenha dito: é necessário a vós ser gerado de novo. Evangelho de João, capítulo 3, versículos de 1 a 7. Então, nessa fala, Jesus está alertando Nicodemos e a todos nós que sem esses dois tipos de nascimento nós não conseguiremos entrar no reino de Deus. E aí nós podemos nos perguntar: mas o que significa então nascer do Espírito e nascer da água? E como o que eu preciso fazer para ter acesso a esse reino? E se nós nos lembrarmos de uma das muitas conversas que Jesus tem com os fariseus, ele vai justamente responder uma dessas nossas perguntas quando ele diz que o reino de Deus ele não vem com aparências exteriores. O reino de Deus ele está dentro de nós. Então, isso significa que nós não precisamos aguardar revelações estranhas, nem fenômenos espetaculares. Nós não precisamos esperar que os céus se abram e que Jesus volte para que a gente tenha acesso ao reino de Deus. Tudo pode alterar-se diante dos nossos olhos se nós tivermos luz dentro de nós. E nós conseguiremos fazer isso quando nós estivermos dispostos a entregar mais cooperação ao mundo, mais cooperação ao outro do que críticas. Quando nós tivermos mais coragem para servir do que inclinação para censurar, para reclamar. Quando nós entregarmos mais esforço do que promessas. Quando nós entregarmos mais perdão do que conselhos. Essa mudança interior, essa mudança de pensamento, essa mudança de atitude, nós podemos considerá-la como nascer do Espírito. Porque nós vamos estar transformando os nossos pensamentos, palavras e ações e colocando a nossa vida e a nossa personalidade à disposição do bem, à disposição de Deus. E nós já estamos nesse caminho.
todas as vezes que nós deixamos de falar algo que ofenda, que magoe, todas as vezes que nós olhamos para um irmão em erro em vez de criticar, nós sentimos compaixão e nós oramos por ele. Todas as vezes que nós fazemos uma prece para alguém sem interesse próprio, sempre que nós deixamos de dar ouvido às nossas paixões, aos nossos desejos, muitas vezes viciosos, criminosos, sempre que nós, mesmo que sem querer, né, um pouco meio que contra a nossa vontade, nós não seguimos o nosso desejo, mas seguimos sim a vontade do Senhor, nós estamos nascendo do Espírito. Então, o renascimento do Espírito são as versões de nós mesmos. E espiritualmente nós vamos gerando um espírito melhor, porque nós somos herdeiros de nós mesmos. Então, renascer do Espírito é uma metáfora para que a gente possa falar, se referir ao nosso aprimoramento interior. Já o renascer das águas é a reencarnação que nós espíritas conhecemos, são as múltiplas personalidades de um mesmo espírito. Então, as várias carnes, as várias faces que nós tomamos, né, que Deus nos dá essa oportunidade para que a gente possa encontrar com pessoas que nós precisamos, estar em lugares que nós precisamos para resolver as pendências, os erros que nós deixamos para trás. Então, nascer da água é literalmente nascer do ventre da mulher. E depois o mergulho que nós damos no nosso próprio corpo, que em si é água e outros líquidos, né? A água que é o elemento essencial para a nossa vida física. Então a encarnação, ela nos traz essa oportunidade de melhoria, ela nos dá esse corpo para que a gente tenha esse veículo carnal, material, para que a gente possa evoluir. Porém, a carne, ela não é a melhora em si, não basta que a gente esteja reencarnado, nós precisamos movimentar a nossa vontade. Porque quantos de nós nascem e renascem e multiplicam os seus débitos no mal, multiplicam as suas dívidas, ao invés de usarem essa sagrada oportunidade para crescer nas virtudes, no bem, no amor, para conquistar a vitória sobre si mesmo. Por isso nós não podemos cair na falácia, que muitas vezes nós contamos para nós mesmos, né? De eu vou deixar para amanhã a minha melhora, eu vou deixar para amanhã a minha mudança espiritual. Nós não podemos, nós não devemos fazer isso, porque nós já estamos aqui nascidos da água e da carne. Então agora cabe a nós movimentarmos e renascermos também do Espírito, fazer o melhor para nós mesmos, porque nós estamos aqui, nós temos essa oportunidade de vencer os obstáculos que nos cercam. E como nós fazemos isso? Sendo pessoas melhores uns para com os outros, fazendo o que Jesus nos pede desde sempre, amando uns aos outros. Porque, meus irmãos, hoje nós temos essa oportunidade e em verdade é muito mais fácil a gente auxiliar hoje do que nós esperarmos sermos auxiliados amanhã, porque nós podemos estar em uma situação muito diferente da que a gente está se encontrando hoje. Então o renascimento das águas, ele é necessário para a gente aprender sobre justiça, sobre ética, para a gente aprender um pouco melhor sobre a lei de causa e efeito, porque através das sucessivas vidas nós vamos aprendendo na carne, muitas vezes de uma forma muito doída, que tudo que eu planto uma hora eu vou ter que colher. Então a reencarnação, ela nos ensina isso, que eu tenho que ter responsabilidade com as coisas que eu faço, porque eu sou responsável pela minha própria vida, não é o outro, não é o destino. Nós não temos mais esse direito de culpar a vida pelas coisas que nós mesmos fazemos. Nós nos alimentamos daquilo que nós plantamos, a gente se alimenta do nosso próprio campo. Então a reencarnação, ela nos ensina isso, que o mal é mal, o bem é bem, independente de quem faça, se sou eu ou se é o outro. Mas apenas ter esse corpo, apenas ter essa carne, não adianta. O que vai nos ajudar, o que vai nos libertar é o que nós fazemos com essa carne, o que nós fazemos com o tempo e com os recursos que o Senhor nos confiou. O que vai nos libertar é o amor, é o Evangelho colocado em prática. E um exemplo que nós podemos dar sobre isso
é de uma personalidade muito conhecida por todos nós, Paulo de Tarso, que antes era conhecido como Saulo de Tarso. Ele foi desde a sua infância preparado com todos os recursos para ser um líder religioso. Então ele teve uma formação de doutor da lei junto com um dos maiores mestres do judaísmo, que era Gamaliel. Trajava, ali a sua túnica do patriarcado, falava de preferência o grego, a língua que ele tinha se afeiçoado em sua cidade natal. Ao convívio de mestres bem-amados, trabalhados pela escola de Alexandria e de Atenas, ele conhecia todas as leis, todos os códigos imperiais. Ele era uma mistura de homem político e religioso, porque naquela época não havia distinção. Os homens poderosos da religião, eles tinham um poder de vida e de morte, eles tinham um poder de liberdade ou de prisão. Não tinha essa separação que nós temos hoje. Então Saulo, ele teve uma vivência religiosa que passava por cargos, que passava por normas, convenções, mas ele tinha posturas muito superficiais. Dentro dele a fé reinava sublime. Os seus discursos eram muito bonitos, as suas preces eram muito primorosas, e ele se achava em comunhão com Deus simplesmente porque ele era muito cuidadoso com o culto externo da sua religião. Ele conhecia as leis e os profetas, era um grande conhecedor da Torá, mas ficava ali apenas no raciocínio. Ele usava tudo o que ele sabia para subjugar as outras pessoas e não para abençoar as outras pessoas. Mas, materialmente falando, ele tinha tudo o que ele podia desejar. Ele tinha muito dinheiro, ele era uma pessoa muito conhecida onde ele morava, ele tinha muito poder e tinha uma noiva, a Abigail. Ele era um homem extremamente convicto, podendo se tornar até rude. Ele era um líder nato, que tinha agora na sua mente o seu foco totalmente voltado para os homens do caminho, como eram conhecidos os discípulos de Jesus que pregavam o Evangelho. Certo dia, então, ele ouviu a pregação de um homem chamado Estevão. E neste momento se inicia toda a perseguição. Saulo, ele prende Estevão, ele prende Pedro, Filipe e João e decide condenar eles à morte. Mas Gamaliel, o seu mestre do judaísmo, que lhe ensinou tudo o que ele sabia sobre a Torá, pede para que ele reconsidere, para que ele solte esses homens. E ele então, como um favor pessoal, em respeito a Gamaliel, ele decide soltar esses homens, mas ele não solta Estevão, porque dentro de todo o seu orgulho, ele já havia confrontado Estevão em uma discussão teológica, e Estevão também era muito conhecedor da lei e dos profetas, assim como ele, mas diferente de Saulo, Estevão não só raciocinava as leis, mas ele também sentia. Os seus argumentos tinham amor, não era apenas justiça. Então, nessa discussão, ele venceu Saulo. E por ter o seu orgulho ferido, não aceita soltar Estevão, mas por fim o condena à morte por apedrejamento. E Estevão, ele se torna o primeiro mártir do cristianismo. Então, nessa época, Paulo, na época ainda Saulo, que era noivo de Abigail, não sabia que ela era irmã desse seu inimigo, de Estevão. E quando ele descobre, de uma forma muito triste, eles descobrem essa situação quando Estevão está em seu leito de morte, ele decide terminar o seu noivado com Abigail. Tempos depois, arrependido, ele volta para tentar se reconciliar com ela, mas, para sua surpresa, para sua tristeza, Abigail está no seu leito de morte, já muito doente, e para sua maior decepção, ela havia se convertido ao cristianismo. Ela tinha deixado que o mestre entrasse em seu coração. Um homem chamado Ananias havia conversado com ela várias vezes, tinha falado com ela sobre Jesus, sobre aquele humilde nazareno, sobre as suas maravilhas, sobre o seu evangelho de amor, perdão e caridade. Então ela diz para Saulo, para que ele não se preocupe, porque
ela e Estevão já haviam lhe perdoado por tudo e ajudariam ele no seu caminho lá do mundo espiritual. Então Saulo, ele fica enlouquecido pela dor, descobre onde Ananias está, que é em Damasco, e decide ir até Damasco para prender esse homem e também, assim como fez com Estevão, executá-lo. Ele, extremamente tomado pela raiva, extremamente frustrado, decide ir atrás dos discípulos de Jesus. Mas o que ele não imaginava era que Jesus tinha planos diferentes para ele, frustrando todos os seus planos, lhe mostrando um novo caminho, lhe mostrando uma nova forma de viver, uma nova existência. Então, para que ele pudesse enxergar com mais clareza, Jesus deixa ele cego, com a sua luz radiosa, mas não por castigo, mas para que Saulo, tão orgulhoso e cheio de si como era, pudesse sair do controle, aprendesse a confiar, aprendesse que Jesus sabe sobre nós muito mais do que nós mesmos, porque Jesus não via nele um pregador, um perseguidor, aliás, cruel, via nele já um coração que seria o seu servo até o fim, o seu vaso escolhido, o apóstolo dos gentios, porque Jesus, ele vê em nós não apenas a matéria, ele vê os nossos potenciais espirituais. Jesus vê aquilo que nós fomos criados para ser. Então ele não vê apenas a semente, ele já vê em nós a árvore grandiosa, cheia de frutos. É por isso que Jesus não desiste da vida de nenhum de nós. É por isso que Jesus insiste em nos chamar a todo tempo, porque ele sabe para que nós fomos criados. Então, o mestre, quando ele está a caminho de Damasco, Saulo então vê aquela luz radiosa, grandiosa, que o cega, e ele então ouve uma voz dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele então pergunta: quem sois? E a voz responde: eu sou Jesus. O mestre então, a partir desse momento, Saulo, ele muda toda a trajetória da sua vida, ele muda toda a sua existência. E ele entende que aqueles homens humildes do caminho, que ele perseguia e que ele considerava ignorantes, eles tinham razão. Eis que o Messias havia chegado. Então, a partir deste encontro, Saulo se entrega totalmente a Jesus. E ele pergunta algo que nós muitas vezes não temos coragem de perguntar, mesmo estando nesse caminho há muito tempo. Ele pergunta: Senhor, o que queres que eu faça? E a primeira coisa que Jesus responde para ele é: levanta-te, Saulo, porque Jesus não quer nos ver caídos, Jesus não quer nos ver prostrados, Ele quer nos ver servindo, Ele quer nos ver agindo no bem. Então ele diz: levanta-te, Saulo, e vai a Damasco, lá te direi o que fazer. Saulo então se hospeda em um lugar muito humilde, sozinho e cego, e lá fica esperando a resposta de Jesus. 3 dias depois, Ananias, a convite de Jesus, Ananias, o homem que ele estava disposto a buscar, matar, vai até ele e reconstitui-lhe a visão. A partir desse momento, então, Saulo se torna quem nós conhecemos. Ele vai até Jerusalém, Pedro lhe dá alguns escritos de Mateus, ele passa 3 anos no deserto, estudando, meditando, e quando ele cai em si, ele percebe que aqueles ensinos eram grandiosos demais para ficar apenas entre os judeus. Então ele decide sair por todos os cantos, pregando o evangelho de Jesus. Então ele vai e onde ele acha uma oportunidade, ele planta uma sementinha de uma igreja, de uma comunidade, e parte para outro lugar. Com o tempo, Paulo ele percebe que ele já não daria mais conta sozinho de visitar essas igrejas. Estavam chegando muitos pedidos de conselhos, pedindo a sua visita, pedindo exortações. Então, certa noite, Paulo ele se coloca em oração e começa a chorar, pedindo para que Jesus não lhe falte com o socorro necessário para o cumprimento da sua tarefa. Porque ele tinha fundado igreja em vários lugares. Como ele seria capaz de visitar todos ao mesmo tempo, sendo que todos precisavam dele? Então, neste momento, em oração, ele se sente
visitado pelo Senhor. E com lágrimas que iam escorrendo, fluindo da sua alma, ele ouve uma doce voz dizendo para que ele não temesse. Jesus diz: não temas, eu estou contigo. Não te atormentes com a necessidade do serviço. É natural que não possa assistir pessoalmente a todos, mas usando os poderes do Espírito, você conseguirá ajudar. Saulo no primeiro momento não entende, então Jesus continua dizendo: poderás resolver o problema escrevendo a todos os irmãos em meu nome, e os de boa vontade saberão perceber. Doravante, Estevão, aquele que ele tinha mandado apedrejar, estará mais junto de ti, transmitindo-lhe as minhas palavras. E a partir daí, Paulo começa a escrever as epístolas, que hoje nós temos conhecimento de 14 que chegaram até nós. Então, Paulo, ele usou tudo o que ele tinha, tudo o que ele era, e colocou todos os seus talentos na direção do Senhor, no caminho do bem. Ele mudou toda a sua vida, uma vida de dinheiro, uma vida de sucesso, para servir integralmente a Jesus. E assim como Paulo, todos nós temos uma missão que Jesus confiou a nós, e nós precisamos cumprir. Assim como Paulo tinha os seus talentos, nós também temos os nossos. E nós precisamos então colocar o que nós temos e o que nós somos em direção ao bem, em direção para servir a Jesus. E servir a Jesus é servir uns aos outros. E assim como o Mestre falou com Paulo, ele também fala com cada um de nós. Através do seu evangelho, através das circunstâncias e através da oração que nós fazemos com fé. Nós estamos todos igualmente sendo cuidados por Jesus, e Ele espera o melhor de cada um de nós. Paulo, ele não era perfeito, assim como nós também não somos, mas ele tinha boa vontade e conhecimento, que são características que permitem que a gente haja com sabedoria. Porque não basta a boa vontade, nós precisamos também estudar para saber como fazer, como agir. Ele tinha persistência no bem, ele sabia o caminho a seguir. E por compreender isso, por compreender o que realmente valia a pena, por compreender quem ele era e o que ele queria para a vida dele, nada mais foi capaz de tirar este coração do rumo do seu propósito. Porque como ele mesmo diz, uma criatura que encontra Jesus, nova criatura se torna. Então, quando através de Jesus nós compreendemos que nós somos filhos do Criador, quando nós compreendemos que a nossa vida pode ser muito mais do que a matéria nos proporciona, que nós temos o DNA divino e que nós precisamos sair desse ciclo de expiações e provas, porque nós não fomos criados para isso. Nós temos que expiar sim os nossos erros do passado, mas a partir de agora nós podemos mudar. Nós precisamos transformar a nossa vida, o nosso futuro. Nós não precisamos ficar nesse ciclo vicioso de sofrimento. Nós fomos criados para coisas maiores e melhores. Então, quando nós percebemos isso, a nossa vida modifica e nós nunca mais voltamos a ser quem nós éramos antes. Isso é nascer do Espírito. É assim como Paulo, em uma mesma vida, viver duas vezes, renascer, se permitir ser do Cristo, se modificar, não esperando se tornar perfeito do dia para a noite, mas iniciando a caminhada, concentrando-se no alvo e indo na sua direção, porque sempre é tempo de recomeçar. E pelo bem do nosso amanhã, é importante que a gente saiba começar ainda hoje. Não importa a idade, se somos jovens, se somos velhos, se temos ou não saúde. Se estamos aqui hoje, nascidos da carne e da água, saibamos renascer também do Espírito. Vamos nos permitir, vamos renascer em Cristo. Cada dia que se levanta, meus irmãos, é um convite de Deus para a nossa transformação. É como se tudo estivesse nos dizendo: se quiseres, podes recomeçar. Nunca é tarde demais. E o agora é sempre o momento ideal para que a gente possa transformar a nossa vida e o nosso futuro. Porque nós somos herdeiros de nós mesmos. Então nós precisamos mudar. E Jesus está nos guiando para isso. E nós conseguiremos, servindo sempre uns aos outros. Muito obrigada. Boa noite.
Amém. Amém. Estou vendo que eu vou precisar estudar muito mais para continuar dando palestra aqui, viu? Que a gente aproveite bem essas palavras, né? Que são benditas e foram tão benditas, né? Que povoem o nosso coração, a nossa mente, a nossa vida e o nosso caminho, trazendo a verdadeira modificação que tanto nós estamos buscando e Jesus ensinou para a gente ser mais feliz. Só isso, só isso. Que a gente, cada um de nós, encontre, a partir de agora, mais do que nunca, a nossa estrada de Damasco e façamos a nossa verdadeira conversão e nasçamos de novo do Espírito, não é? Em nome de Jesus, que assim seja. A gente agradece a oportunidade e pede a Deus que continue nos abençoando em nome de Jesus. Pai, obrigado pela oportunidade, obrigado pelas palavras. Continue nos abençoando, continue abençoando a irmã Marcela e todos nós em nome de Jesus. Agradecemos a Deus e essa primeira parte dos trabalhos e pedimos a nossa mãe Maria de Nazaré que nos abençoe com a oração que nos faz lembrar dela. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, que bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa passagem. Que assim seja, e graças a Deus. Amém.